estamos neste culto de ação de graças, comemorando o aniversário da Reforma Protestante. Nesta semana, dia 31 de outubro, é a data comemorativa do aniversário da Reforma Protestante, que ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, daqui a 5 anos nós comemoraremos 500 anos da Reforma Protestante. Foi sim um reavivar da obra de Deus. Queremos convidar a igreja à leitura no livro de Apocalipse, capítulo 2, 1 a 7. Meus amados, a Reforma Protestante foi essencialmente um movimento hermenêutico doutrinário que levou a uma reforma eclesiástica. Em miúdos, a Reforma Protestante foi um movimento de volta à Bíblia, de volta à palavra, hermenêutico, porque um movimento em busca de uma interpretação correta da palavra de Deus. Um movimento doutrinário, porque um movimento que na busca da palavra de Deus trabalhou para redescobrir doutrinas, ensinos bíblicos que estavam soterrados pelas tradições dos homens. Uma reforma que foi destinada a influenciar a ciência, as artes, a economia, a educação e a vida humana de maneira geral, porque a reforma influenciou estes vários setores da vida. Influenciou a ciência, porque proclamou a liberdade de pesquisa, de investigação, sem necessariamente passar pelo crivo da igreja. Isso com base no mandato cultural, que é aquele mandato onde Deus nos envia a dominar sobre a criação. Então esse fator gerou uma liberdade na investigação, na pesquisa científica. Isso vem da reforma. Mas influenciou também as artes, porque incentivou os diversos campos das artes, sem ter que necessariamente buscar uma justificativa religiosa para produzir, a partir do princípio de que Deus concede vocações diversas e as pessoas expressam a vocação nos vários campos. Influenciou a economia, a partir do princípio da vocação, que cada pessoa tem a sua vocação, e a partir do princípio de que devemos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é oferecer o melhor da nossa vida em qualquer campo de atuação que Deus nos reserva. Influenciou a educação, porque incentivou a leitura da Bíblia. Mas como um povo analfabeto poderia ler a Bíblia? Então, ao lado de cada igreja, uma escola para o povo aprender, ler a Bíblia, ter o seu discernimento. Meus irmãos, as heranças da reforma no mundo são indiscutíveis, são extraordinárias, mas um desdobramento natural da reforma protestante podemos chamar de uma reforma da vida, porque a princípio a reforma foi um movimento hermenêutico doutrinário,
de interpretação da Bíblia, de redescoberta de várias doutrinas, de mudanças na vida da igreja, mudanças eclesiásticas, mas a reforma não poderia ficar apenas nestes setores. A reforma precisaria chegar à vida das pessoas, ao coração das pessoas. Daí, alguns desdobramentos seguintes à reforma trabalharam exatamente a reforma da vida. E aqui nós podemos citar, em especial, 2 movimentos. O pietismo alemão, que foi uma busca ao desenvolvimento da religião do coração, mas especialmente o calvinismo puritano, desenvolvido na Europa, que defendia uma doutrina bíblica sadia, mas defendia também a vivência da glória de Deus real em todas as áreas da vida, em uma piedade, dependência de Deus, oração, uma reforma que atingisse verdadeiramente a vida das pessoas. A reforma precisa alcançar a vida de cada pessoa diante de Deus. E nessa noite nós queremos falar sobre a reforma protestante, neste foco, a reforma da vida. Esse texto bíblico que nós lemos nos apresenta a igreja de Éfeso. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pastoreou esta igreja durante 3 anos. E o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém firmado na palavra, na sã doutrina, mas o seu coração também ardia de fé, porque era um homem fervoroso diante de Deus. Mas com o decorrer do tempo, esta igreja perseverou os princípios da verdade, mas esta igreja esfriou na sua vida cristã, no seu amor, esfriou em seu fervor espiritual. E o Senhor Jesus, dirigindo-se à igreja de Éfeso, chamou esta igreja ao arrependimento, chamou esta igreja à reforma da vida, chamou esta igreja à volta ao primeiro amor. E nessa noite queremos falar exatamente sobre isto: a volta ao primeiro amor, a reforma da vida. E consideremos primeiramente que a volta ao primeiro amor, como a reforma da vida, se fundamenta em uma referência segura. Nós precisamos de uma referência segura para obtermos a reforma da vida, a vivência deste primeiro amor, que é um relacionamento mais forte com Jesus, uma comunhão mais íntima com Jesus, um fervor espiritual maior. Nós precisamos de uma referência segura. E meus amados, sem verdade, nós não chegamos a lugar nenhum. Podemos ser regados de muito entusiasmo, de muita alegria, mas se não estivermos construídos sobre a verdade, esta alegria e este fervor desaparece como a palha no vento. A palavra de Deus é a referência segura para nós. Só podem voltar ao primeiro amor, só podem obter uma reforma de vida aqueles que têm esta referência segura, a referência na palavra de Deus. Calvino disse nas Institutas: aqueles que se retraem de ouvir a palavra estão premeditadamente rejeitando o poder de Deus
e repelindo de si a mão divina que pode libertá-los. Calvino diz: aqueles que não vêm ao culto, aqueles que não buscam na palavra, premeditadamente estão rejeitando o poder de Deus e estão retirando das suas vidas a mão de Deus que pode libertá-los. Porque nós precisamos da referência da verdade na nossa vida. E a verdade está onde? A verdade está na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade porque procede da boca de Deus. E tudo que procede da boca de Deus é verdade que levanta, que constrói, mas é verdade também que aqueles que nela tropeçam caem. A palavra de Deus, como a referência, é a autoridade para dirigir a nossa vida. Então nós perguntamos: o que a palavra de Deus quer da minha vida? O que a palavra me direciona? O que a palavra me ensina? E alguns dizem: pastor, meu coração não está pedindo. Meus amados, não é o nosso coração e o nosso sentimento que nos dirige. A autoridade para a nossa vida precisa ser a palavra. A palavra de Deus é referência de poder, porque procede da boca de Deus, e tudo que procede da boca de Deus é poder. Poder que constrói, que levanta, que muda, que transforma, que abre caminhos para nós. Martinho Lutero disse: qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Há muitas pessoas que andam atrás de milagres e onde vê milagre, entram de cabeça. Martinho Lutero disse: se não for pela palavra, nós devemos rejeitar os milagres, mesmo que chovam. Tudo tem que ser da palavra de Deus. É a referência segura para as nossas vidas. Na Idade Média, a referência da igreja não era a palavra. A referência da igreja eram as tradições, eram os dogmas. E eu quero dizer aos irmãos que laços de destruição estão armados sobre as nossas cabeças, e nós precisamos fugir destes laços. Quais os laços? Aquele subjetivismo que diz: eu acho que é assim. Eu acho, se eu enjoei da minha esposa, eu posso largar. Eu acho que o jovem pode transar antes do casamento, normal, porque o mundo de hoje é assim. E é um monte de eu acho. Este subjetivismo é um laço sobre a sua cabeça. Um outro laço sobre as nossas cabeças é aquele ativismo que dispensa a palavra de Deus. A minha vida está corrida demais, eu não tenho tempo para leitura, para meditação, eu não tenho tempo para o culto doméstico, não tenho tempo para o culto na igreja. O ativismo que está dispensando a palavra de Deus. As pessoas vão perdendo aquela referência segura para a vida. Um outro laço perigoso é o pragmatismo que subestima a palavra de Deus. O pragmatismo é aquele ato onde as pessoas estão preocupadas com aquilo que elas acham que funciona, que elas acham que é bom. Não pergunta: está na palavra, é doutrina bíblica? Meus irmãos, este pragmatismo é também um laço sobre as cabeças das pessoas, que as enganam, que as ilude. E como não dizer, principalmente, o costume consagrado.
é termos diante de nós a palavra, é termos em nossas mãos a palavra, é trazermos à igreja a palavra, mas nos relacionarmos com a palavra sem percebermos o valor, o poder, a autoridade da palavra, e sem ouvirmos a voz de Deus por meio da palavra. Meus amados, a palavra de Deus é a referência segura para nós. Certamente todos nós precisamos trabalhar esta volta ao primeiro amor, esta reforma das nossas vidas, mas isto se fundamenta sobre uma referência segura que é a palavra, zelo pela palavra. Mas eu quero considerar com os irmãos um segundo momento, é que a volta ao primeiro amor, a reforma da vida, produz uma identidade bem definida no cristão. Produz uma identidade definida. A igreja de Éfeso perdera aquela identidade inicial de um povo que vivia com Jesus, que amava a Jesus. Os irmãos já não viviam aquele calor no relacionamento de união servindo a Jesus, já não havia aquele fervor em cultuar a Jesus, já não havia aquela percepção da comunhão e da presença do Senhor. A igreja perdeu essa identidade de povo de Deus e de povo que vivia com Jesus. É por isso que Jesus chamou esta igreja a voltar ao primeiro amor, a redescobrir a sua identidade enquanto povo que vive para Deus e com Deus. E a redescoberta desta identidade pessoal passa por alguns momentos, alguns passos. Primeiro, nós precisamos entender que foi Deus quem nos criou, e Deus nos criou para Ele, para a glória dEle. Conceito de pecado e graça de Deus na Idade Média foram esvaziados com as indulgências. As indulgências era a compra do perdão dos pecados. Então é muito fácil resolver o problema do pecado. Umas moedas resolvem isso. Então pecado já não é mais problema. Esse conceito de pecado e graça foram esvaziados também com a doutrina do purgatório. Por quê? Mesmo você não vivenciando o Evangelho de Jesus na sua integralidade, morreu, vai haver pessoas queridas suas que vão rezar para você, e do purgatório você pode ir para o céu. Essa era a doutrina da Idade Média e é a doutrina católica romana até hoje. A reforma protestante chamou as pessoas a redescobrir a verdadeira identidade cristã, e a identidade cristã é desenvolver o verdadeiro conceito de pecado e graça de Deus. É dizer, eu sou pecador, mas salvo graças a Jesus que deu a vida na cruz por mim. É interessante, irmãos, que estes conceitos de pecado e graça estão também sendo esvaziados nos nossos dias. Por exemplo, conceito de pecado e graça esvaziados com a aculturação do Evangelho, onde não se pensa em um arrependimento verdadeiro diante de Deus, onde não se pensa em um se dobrar diante do Senhor e chorar diante de Deus pedindo que Ele tenha compaixão, e um olhar para Jesus como o único caminho,
Mas muitas pessoas estão preocupadas apenas em ajustar o Evangelho à sociedade e à cultura dos nossos dias, de maneira que consiga transitar bem nesta cultura, de maneira que o mundo de hoje não venha resistir e não venha estranhar o Evangelho. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Jesus sempre vai entrar em choque com o mundo, porque o Evangelho de Jesus fala de arrependimento e fala de graça. Mas a palavra de Deus diz que a alegria e a vitória vem quando primeiramente nós choramos os nossos pecados diante de Deus. Venha depois do choro, quando nós caímos diante do Senhor e o Senhor nos levanta com graça e poder, como levantou o Saulo de Tarso, que caiu diante do Senhor, mas Deus o levantou com sua forte mão e o colocou de pé. E este homem de pé, pela graça de Deus, se tornou o grande portento anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados, a reforma da vida, a volta ao primeiro amor, precisa de uma referência segura, que é a palavra. Precisa também da redescoberta da identidade pessoal. Quem nós somos? Precisamos dizer: criados para a glória de Deus, pecadores salvos pela graça do Senhor e batizados na igreja, para servirem ao Senhor todos os dias da sua vida, até aquele dia que o Senhor mesmo nos receberá em seu reino e em sua glória. Mas eu quero dizer também, meus queridos, por fim, volta ao primeiro amor. A reforma da vida nos conduz à redescoberta do valor pessoal. Redescobrimos qual é o nosso valor diante de Deus. O Senhor Jesus disse à igreja de Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso 7. Meus irmãos, a árvore da vida que Jesus refere aqui, nos remete aonde? Nos remete ao Éden. No Éden, nós deparamos com a perda do valor humano, porque foi no Éden que houve a quebra da aliança. Foi no Éden que o ser humano se separou de Deus. Foi no Éden que o ser humano atraiu para si a morte. Foi no Éden que atraiu para si a miséria, o sofrimento, a angústia e todo tipo de perdição. Foi a partir dali que o ser humano perdeu o seu valor. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que aquilo que se perdeu no Éden será reconquistado. Alimentar da árvore da vida é se alimentar da vida eterna. O vencedor é aquele que está em Jesus. E o verdadeiro valor humano é redescoberto graças a Jesus. Mas, amados, Jesus diz: volta ao primeiro amor. É hora da reforma da vida. É hora de redescobrir o seu valor. E o nosso valor é redescoberto em Jesus. Porque por meio de Jesus a nossa posição muda. Nós deixamos de ser inimigos escravos para sermos filhos. Deixamos de caminhar para a perdição para caminhar para a casa do Pai. E o apóstolo Paulo fala de uma maneira magistral de que nós estamos assentados hoje nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Portanto, Deus nos tira da miséria e nos faz assentar na glória ao lado de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor não apenas chamou, o Senhor predestinou, chamou, justificou
e glorificou. Aquele aperfeiçoamento final que se dará na glória. Mas a obra de Jesus em favor do seu povo é tão concreta e real que isso já é colocado como um fato concretizado. Então nós perguntamos o irmão: você é salvo em Jesus? Ah, vamos ver, né, pastor? Todo mundo erra. Isso aí nós vamos ver lá no fim. Engraçado, a palavra de Deus está falando uma coisa e a pessoa está falando outra. A palavra está dizendo que o Senhor glorificou, que aquele que está em Cristo é nova criatura, que somos herdeiros. Redescubra o seu valor diante de Deus. Volta ao primeiro amor, à reforma da vida. Isso nos conduz a redescobrir o nosso valor diante de Deus. Então, você acorda nas horas da noite, louva ao Senhor, dizendo ao Senhor: que bênção que eu sou teu filho, que bênção que o Senhor me glorificou, que bênção que eu creio em ti, e eu quero viver de maneira digna do Evangelho. E viver de maneira digna do Evangelho é andar pelos caminhos mais altos da santidade que Deus reservou para nós. Meus amados, a reforma protestante foi um movimento hermenêutico doutrinário que levou à reforma eclesiástica. Mas eu disse também que o desdobramento desta reforma é a reforma da vida. Não existe igreja reformada se a vida não for reformada diante do Senhor. É por isso que Jesus se dirige à igreja de Éfeso, elogia a igreja, porque aquela igreja era zelosa pela doutrina, zelosa pela apologética, defendia a fé, mas aquela igreja estava fria para com Deus, fria no amor. E Jesus diz: arrepende-te, porque senão eu venho e removerei o teu candeeiro. Agora os irmãos me perguntem o que foi feito dessa igreja de Éfeso. Foi removida. Certamente não ouviu a Jesus. Por isso há muitas coisas importantes na igreja, mas não existe nada importante na igreja como a palavra, a pregação e a maneira de recebermos a palavra de Deus. É por isso que João Calvino disse que aqueles que rejeitam buscar a palavra, premeditadamente estão afastando de si o poder de Deus e afastando de si a mão de Deus que pode libertá-los. Senhor, eu quero viver esta referência de verdade que é a tua palavra com zelo. Mas eu quero que a reforma seja uma reforma da minha vida diante do Senhor, vivendo a verdadeira comunhão com o Senhor, o amor com o Senhor, o serviço ao Senhor. Não caminhar apenas defendendo Jesus e o Evangelho, mas caminhar com Jesus do Evangelho. Que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado, sim, perdoe o nosso pecado e abençoe as nossas vidas. Amém, amém. Coral, vida e louvor. Cristo.